Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosíssima da parte de Deus para os nossos corações e no final da palavra, eu quero compartilhar no dia que eu tive uma visão, uma revelação de Deus. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto e foi algo assim tremendo. Eu nunca contei isso aqui no canal. Eu não me lembro, mas eu creio que essa experiência eu nunca contei aqui no canal. Foi uma visão, uma revelação de Deus. E foi assim, irmãs, uma revelação muito forte mesmo. E eu vou estar compartilhando aqui nesse vídeo, amém? Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra muito maravilhosa que Deus ministrou no meu coração nesse dia de hoje. Eu quero passar para a amada igreja. Irmãs, essa palavra é uma palavra muito forte e essa palavra guarda aí na tábua do seu coração, porque alguns dias atrás eu gravei aqui, falei sobre vizinhos e ontem também eu gravei aqui falando sobre vizinhos, sobre assuntos, né, dessa natureza e eu quero aqui agora, nesse momento, compartilhar essa palavra que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 35 em diante. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Olha só. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós escondedouro. O último versículo. Vede agora que eu o sou, Deus falando, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Essa palavra aqui, irmãs, no livro de Deuteronômio, esse livro é o último livro, né, do registro feito e realizado por Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Moisés, ele foi um príncipe, né? E diga-se de passagem que alguns anos atrás Hollywood colocou esse personagem, esse homem, né, esse ícone nas telas de cinema, né, como príncipe do Egito. Moisés, ele é alguém que teve uma significância muito grande, porque a nova aliança foi tirada da antiga aliança e a antiga foi escrita por Moisés. Deus aqui, ele vai falar para Moisés que ele iria morrer. Depois você vai ler, né, os versículos finais. Um fato muito interessante que ninguém achou o corpo de Moisés. Eu creio que propositalmente, senão ele seria alvo de idolatria. Tamanha significância desse homem. Quando o apóstolo Paulo ele vai escrever as cartas, as epístolas, existe uma frase que ele coloca assim: e o mistério que esteve oculto, que agora é revelado. Ele está se referindo, irmãs, à antiga aliança, porque ele vai fazer o Novo Testamento,
Uma grande parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E ele, como um fariseu zeloso da lei, ele sabia tudo de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Então, uma grande parte do arcabouço, através também principalmente, através e principalmente a inspiração do Espírito Santo, inspiração divina, devido a uma bagagem que ele já tinha, porque ele era zeloso na lei, ele conhecia muito das leis, né? Principalmente a lei aqui mosaica, escritas, né, por Moisés. Moisés foi um grande legislador, foi um grande profeta, um grande líder. E se vê aqui, né, o texto vai dizer o último cântico de Moisés. No livro do Deuteronômio não existe nenhum mandamento novo, é uma releitura, né? Deuteronômio significa releitura. Ele vai reescrever todos os mandamentos que ele escreveu nos livros anteriores, né? Levítico, Números. Então, eu fico assim imaginando como que Deus ele nos vê de uma forma singular, porque no livro do Deuteronômio, Moisés ele vai escrever vários cânticos, ele vai escrever, irmãs, várias pregações, ele vai escrever várias citações, várias orações. Ele vai fazer, irmãs, grandes textos. O terceiro discurso de Moisés, a palavra era essa. Ele vai escrever o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto discurso, que é esse, né? Que nós acabamos de ler, o último discurso de Moisés, é o último. Portanto, você vê que ele se torna um exímio orador. E eu fico imaginando a mente de Deus, né? Quando Deus ele nos chama, de uma forma ali como nós nos apresentamos, mas Deus ele nos vê já lá no futuro. Deus já vê Moisés como um exímio orador, um pregador de excelência. E não aquele homem no Êxodo do capítulo 3, inseguro, gago, pesado de língua, querendo passar o bastão para Arão, que era eloquente. Imagine, irmãs, a mudança que Deus faz em nós. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar na mudança que Deus ele realiza? Irmã Raquel, Isso aqui é Deus que faz, amada igreja. A Bíblia diz que lá no Êxodo 3 que ele fala, não me chama não, porque eu não quero saber disso não. Chama o meu irmão, que é um exímio, orador, eloquente, chamarão. E Deus ainda falou, eu sei que ele daria conta lá do recado, da mensagem, da missão, da vocação. Irmãs, Deus chama os menos improváveis. Deus chama aqueles que dentro da ótica humana ninguém iria escolher, irmãs. Eu creio que no processo seletivo hoje de qualquer empresa, de qualquer multinacional, os 12 discípulos de Jesus passariam longe, irmãos. Mas é esses que Deus vai lá e escolhe. Mas é esses que Deus vai lá e capacita. É esses que Deus vai lá e levanta. Eu estou me lembrando de um texto que não faz parte aqui do que eu havia, não. Mas eu estou falando isso, irmãs, e esse texto está ardendo aqui no meu coração. E eu preciso lê-los para todos vocês, irmãs, porque esse texto é lindo. Esse texto é lindo, irmãs. Capítulo 1 de 1 Coríntios 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas, e nesse texto aqui é o último discurso de Moisés. Ele se torna um poderoso orador. E esse texto vai dizer, eu quero me ater aqui no 35 e no 39, ele vai dizer: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ele está falando aqui acerca de um povo que não queria adorá-lo, de um povo idólatra. Ele fala aqui de um povo que não queria saber dele. E ele fala que a vingança é dele, a recompensa é dele. Aqui no 39, irmã Raquel, Deus é Ele, irmãs, que peleja as nossas guerras, as nossas lutas. Tá falando aqui, minha é a vingança. E ele se refere aqui, irmãs, aqui, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Irmãs, irmãos, ou nós cremos nessa palavra ou não cremos. Ai, irmã Raquel, dá raiva diante de uma injustiça, Dá raiva, amada igreja, dá raiva, amada igreja, dá raiva. Aí, olha o que o texto fala aqui, depois eu vou para a segunda parte. Aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está falando para a gente não se vingar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Quando ele fala assim, mas dai lugar à ira, que ira é essa? É a ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, se o inimigo bater na tua porta, dá aí. Se o inimigo bater, não fala que a gente tem que ficar ainda atrás, não, amada igreja. Se o inimigo bater e pedir, existem muitos inimigos na caminhada cristã. Inimigos invisíveis e inimigos visíveis. Raquel, por inveja, por raiva. Normalmente a raiva está associada à inveja. Então, se o inimigo for lá, se a pessoa for, né? Mas se não for, você não tem que ficar correndo atrás. Aí ele fala aqui, e diga-se de passagem, Jesus não ficava atrás de ninguém não, viu? Aí ele fala aqui, tem um outro texto aqui também que eu quero ler sobre esse assunto, que fala aqui, tá aqui em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, deixa eu ver aqui se eu encontro o texto, amada igreja. Você encontra aqui, capítulo 10, versículo 30, que diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança é de Deus. Quem trata com os que se levantam contra a sua vida é Deus. Está falando aqui, porque minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi, ele teve por diversas vezes, irmãs, fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Saul, em um determinado momento, ele estava dormindo lá no sono pesado, e aquele sono foi Deus que deu. Davi teve a oportunidade ali, irmãs, de cortar a cabeça de Saul, matar Saul, fazer o que bem entendesse com Saul, irmãs. Tem uma outra parte também, né, na expressão poética, que Saul foi esvaziar o ventre lá dentro da caverna, lá, e Davi estava lá dentro, irmãs. E ele cortou o pedaço do manto lá da roupa, das vestes de Saul, e ele até sentiu uma dor no coração, só de ter arrancado ali a orla do manto de Saul. Ele falou, não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, e não fez. Esperou o tempo certo de Deus. Qual foi o fim de Saul, amada igreja? Qual foi o fim de Saul, amada igreja? Triste. Ele acabou se matando. Uma tormenta tão grande. Inveja, ele estava com inveja. Inveja. Que Deus guarde o nosso coração. E a culpa ali daquele sangue, ele não levou para ele não, irmãs. Não levou, irmã Raquel, não levou não, amada igreja. Não levou aquilo dali, ele não levou para ele não. Não levou mesmo. A culpa daquele sangue, ele não levou para ele não, amada igreja. Mas ele esperou, ele só se esquivava. Tem uma parte lá que Saul vai jogar uma lança, ele se desvia, amada igreja. Então ele esperou, ele aguardou, porque Deus é que ia tratar, Deus é que ia fazer. E Deus entrega a pessoa. Deus entrega. Lá em Romanos, eu estou me lembrando de outro texto, Romanos capítulo 1, fala que Deus os entregou às paixões infames para desonrar os seus corpos. Então Deus entrega certas pessoas a um sentimento perverso. Deus entrega, irmã, Deus entrega. Depois você vai lá, Romanos capítulo 1, lê tudo. Que esse texto também é maravilhoso, irmãs. Romanos. Então, Deus é quem entra. Eu contei aqui o testemunho do pastor da vizinha lá, o que aconteceu com aquela mulher, irmãs. Irmã Raquel, Deus trata, irmãs. Sabe, a soberba, a presunção, aquele olhar altivo contra, muitas das vezes, os pequenininhos. Que são os pequenininhos? São os desvalidos, os desprovidos de condição financeira, de status, de posições. Esses são os pequenininhos. Irmãs, e essa classe de pessoas, Deus entra e peleja mesmo com força, né? Então, aqui ele fala assim, ó, 39, vede agora. Deus está falando, vede. A nossa visão é algo muito importante, irmãs. O campo da nossa visão, e nós precisamos ter uma visão ampliada, uma visão alargada, uma visão natural ampliada e mais ainda, uma visão espiritual. Esses dias até uma irmã falou assim para mim, irmã Raquel, eu já percebi, Deus te deu o dom do discernimento. Aquela irmã falou para mim, assim, né, em off. E eu falo assim, Jesus, eu fico pensando, Jesus, eu preciso mais ainda desse dom, do discernimento. Mas nós precisamos, irmãs, ter a visão, e isso tem muito a ver aqui com o testemunho que eu vou falar aqui, um testemunho forte, desse negócio de visão. E o que eu vou contar é no mundo espiritual.
mas vede, reparai, observa. Jesus ele vai dizer, olhai os lírios do campo, mas precisamos observar os tempos, as estações, olhar o estado das pessoas, quando que elas estão tristes, quando que elas estão alegres. Eu já reparei isso, pessoas normalmente que estão possuídas, né, de espíritos malignos, você olha a expressão daquela pessoa, uma expressão suja, é uma expressão carregada. Irmã Raquel, observa, né? Ele fala que vede agora que eu sou. Deus é, irmãs. Não é que Deus será, Deus é. Ele é aqui e ele é até hoje. Ele é sempre no tempo presente. Sempre no tempo presente, aleluia. Desconexo do passado, do presente e do futuro. Ele é atemporal, porque ele não vive nesse plano terreno que nós vivemos, mas ele vive no plano da eternidade. Ele é de acordo com a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? É de pão? O eu sou o pão da vida está aqui para matar a sua fome. Qual é a sua necessidade? É sede? O eu sou a água da vida, está aqui para matar a sua sede. Qual é a sua necessidade? É morte de sonhos, planos e projetos? O eu sou a ressurreição e a vida está aqui presente e ele te diz: ainda que esteja morto, viverá, para que o meu nome seja glorificado. Qual é a tua necessidade no momento? É de uma direção, de um direcionamento, de um pastor? O eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Está aqui falando contigo nesse vídeo. Qual é a tua necessidade? Qual é a sua necessidade? Mas Raquel, a minha necessidade é financeira, eu preciso que Deus entre com provisão. Pois então ele te diz, eu sou Jeová Jireh, Deus provedor. Mãe, se Deus provê dinheiro na tua conta, você acha dinheiro na rua, alguém vem e te abençoa. Irmã, que eu desse jeito. Ele é a luz do mundo. Aquele que me segue, que anda comigo, que caminha comigo, jamais andará em trevas. Aleluia! Saia dessa escuridão nesse dia, nessa noite, nessa madrugada. Você está numa escuridão. Eu não sei qual é a escuridão, mas o eu sou a luz do mundo está aqui. Amém, amada igreja? Amém? Coloca um amém aqui. Ele fala, eu sou. E essa é uma expressão que Moisés vai falar. Eu vou em nome de quem falar com o faraó? Vai lá, Moisés. Você vai no meu nome, eu sou. Mas, às vezes queremos fazer questão de tantas pessoas do nosso lado, amada igreja. Enquanto que o eu sou está comigo e está contigo, amada igreja. O eu sou. Aleluia. E quem está com Deus está com a maioria. Quem está com Deus não perde nada. Quem está com Deus recupera tudo. O eu sou. Que história é essa, irmã? Que é o Emanuel, Deus conosco. É. O Emanuel. O Emanuel. Aí ele diz aqui, eu sou. Ele é. E mais nenhum Deus comigo.
Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Olha o que ele fala: eu mato, eu faço viver. Mas Raquel, Deus mata, Deus mata. Deus mata. Eu disse que essa palavra de hoje é uma palavra diferente. Deus mata, irmã Raquel, Deus mata. Deus mata. Deus, ele mata. Aí depois só aparece uma desculpa. Ah, foi infarto, foi isso, foi aquilo, foi não sei o quê. O próprio Deus, às vezes preparando a família, preparando um cenário para recolher aquela pessoa. Deus mata, irmãs. Depois é só uma desculpa para a morte. Eu estou me lembrando aqui de Nabal. E esse matar de Deus, muitas das vezes não é aquele instantâneo não, né? Às vezes demora uns pouquinhos de dias. Irmãs, ali foi no caso de Nabal, Abigail. Nabal teve um posicionamento ali com Davi. O que custava mandar algumas coisinhas lá para Davi? Não. Nabal fechou o coração. Aí a Bíblia diz que Nabal, ele negou. E ali, irmãs, ia acontecer uma tragédia no meio daquela família. E Abigail, ela entrou no meio e foi uma mulher usada de muita sabedoria. E ali, irmãs, a Bíblia diz que ela não compartilhou com Nabal naquele momento, e no outro dia ela vai compartilhar. E ali, irmãs, aquele homem, ele ficou perplexo. A Bíblia diz que em 10 dias ele morreu. Eu não tenho dúvidas, irmãs, não tenho dúvida, que é o que está escrito aqui, ó: eu mato e eu faço viver. Deus mata, irmã, que eu mata. Ó, eu tô me lembrando de outra passagem aqui, Uzá e Aiô, né? Eu creio que é assim que se fala, Aiô. Lá na arca que Davi, tô aqui com o velo, né? Tá eu e o meu assistente, né? Ele tá aqui comigo, o velo. Eu creio que uma boa parte de vocês conhecem ele. Dá um oi aqui, velo. Viu? Deu um oi. Então, Uzá e Aiô estavam lá trazendo a arca no carro novo, e ele tocou ali de forma indevida, morreu. Na hora, irmãs, na hora. Deus mata, irmã Raquel, mata. E eu me lembrei de um outro texto que eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo de número 38. Olha o que fala aqui, irmãs. Gênesis capítulo 38, que vai dizer aqui, 38:10. Onã, o 9 e o 10, para vocês entenderem. Onã era um homem, porém soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, ou seja, quando tinha relações, e casa-te com ela, suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ou seja, Onã, para não ter descendentes, ele tinha uma relação íntima. Essa expressão entrava, é relação íntima mesmo, né? Ele jogava o sêmen na terra, ou seja, ele se utilizava do coito interrompido.
e para não engravidar. E isso foi tão mal aos olhos do Senhor, que o texto vai dizer, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deus mata, irmã Raquel, mata. Mata. Deus mata. Deus mata, irmã Raquel, mata. Então, essa palavra é uma palavra pesada, irmãs. Muito pesada, mas acontece isso. Acontece isso. E aqui o texto vai dizer, né? Eu mato e eu faço viver. Né? Eu conheço uma missionária daqui de uma igreja aqui próxima, né? De uma igreja Assembleia de Deus aqui muito conhecida. E essa missionária, ela faleceu, ela morreu mesmo. Ela tem, inclusive, o atestado de óbito. E ela ressuscitou. Ressuscitou, irmã Raquel? Ressuscitou, amada igreja. Ela ressuscitou. Ela ressuscitou. Então, o texto aqui vai dizer, né? Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Deus também pode ferir? Pode, amada igreja. Pode. Deus pode marcar uma pessoa. Pode, irmã Raquel? Pode. Por exemplo, eu tô me lembrando aqui de Caim, que levou uma marca, um sinal. Ele saiu, foi lá para a terra de Nod, depois que ele mata, né? Mas ele recebeu um sinal. Recebeu, irmã Raquel? Recebeu um sinal. Recebeu um sinal. Recebeu, irmã Raquel? Recebeu um sinal. E ele fala que eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Irmãs, pessoas podem escapar, pessoas podem ludibriar, pessoas podem ter os seus esquemas, pessoas podem ter os seus jeitos, né? Existem crimes, situações obscuras que às vezes são tão bem feitas, irmãs, que só a graça de Deus, irmãs, e a misericórdia. Existem coisas que são tão bem feitas, irmãs, tão bem articuladas, é um emaranhado, que você humanamente, você olha, você fala assim, nossa, mas tudo tão perfeito. Mas Deus, irmãs, Deus, Ele vê tudo. Os olhos dele são como chama de fogo. Amada igreja. Os olhos dele são como chama de fogo. E ele fala, ninguém há que escape da minha mão. Não há, amada igreja, não há. Não há. E mesmo assim, Deus ainda pode furar, queimar esses esquemas. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Amém, irmãs? Amém, amada igreja? Então, receba essa palavra, uma palavra assim diferente, né? Porque normalmente eu falo de um Deus amoroso, de um Deus... mas tem essa parte aqui, viu? Tem essa parte aqui que é uma parte que nós precisamos ter temor do Senhor, irmãs. Temor do Senhor. Amém? Então eu quero aqui nesse vídeo... Hoje eu estava ouvindo uma experiência, eu me lembrei desse fato que aconteceu comigo já há alguns anos. Alguns anos, irmã Raquel, alguns anos eu me lembrei desse fato, dessa situação. Alguns anos aconteceu de ter uma experiência muito forte que me impactou muito, irmãs, na época. E hoje eu me lembrei, né, desse testemunho forte
E eu vim aqui, irmãs, compartilhar com todas vocês. Através da graça e da misericórdia de Deus, Deus me agraciou, irmãs, com um dom, o dom da revelação, da visão. Já contei aqui algumas experiências, né? Mas, Raquel, como que é isso, irmãs? Uma visão, ela é muito rápida. É como se fosse assim um flash. Não é aquela coisa assim demorada. É rápido, é como se Deus abrisse rápida a visão e ponto, né? É aquela coisa assim, bem rápida. Ele abre rápida a visão no mundo espiritual e só. Não é aquela coisa assim prolongada, como por exemplo em um sonho. Eu não sei se você tem esse dom, né, de visão, de revelação. E eu quero aqui falar sobre isso, por quê? Porque Deus sabe, irmãs, para quem que Ele dá os dons, viu? O dom não é para benefício pessoal, engrandecimento, não. O dom, os dons são para a edificação da igreja como corpo. Seja qualquer dom, irmãs, dom de línguas, línguas estranhas. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que alguém falar línguas estranhas é bom que outro interprete, para que assim toda a igreja, né, seja edificada. Ele fala sobre diversos dons e esse dom, de vez em quando, Deus me dá algumas coisas. Agora nem tanta, mas de vez em quando ele dá, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, isso já tem alguns anos, foi até meio que naquela época que eu orava muito, jejuava muito, lia muito. Hoje você não faz isso não, Emaca? Hoje eu faço, mas é diferente, né? A nossa vida vai mudando, vem os compromissos, mas primeiro de tudo isso, eu ainda tenho essa parte do devocional, de buscar. Já não subo mais o monte, né? Como naquela época que eu ia todos os dias, já não subo mais o monte ainda hoje. Mas a minha casa, o meu recinto secreto é o meu monte. E, irmãs, o que acontece? Eu me lembro que nessa época, eu conheci uma pessoa de autoridade, né? Uma pessoa, isso foi, eu vou falar, né? Só não vou citar nome. Eu conhecia e respeitava um pastor muito, muito respeitado, muito reverenciado, muito tinha assim uma certa autoridade, certo poder. E várias outras pessoas também respeitavam e reverenciavam essa pessoa. E teve um, um trabalho missionário em uma região aqui mesmo no Rio. Eu e algumas pessoas, né, alguns colegas, né, eu estava estudando ainda nessa época. Nós saímos para poder fazer esse trabalho missionário nessa cidade, nessa região. Então ali, amada igreja, o que aconteceu? Aconteceu que estávamos ali, né, junto com algumas amigas, colegas na época, né? E quando essa pessoa, né, se aproxima e ele fala algumas coisas, brinca, sorri, né, e depois sai. Quando sai, vira as costas e sai, a pessoa estava até com o chapéu, né? Quando a pessoa dá as costas, irmãs, eu vi um demônio. Eu vi uma entidade
malandra, uma entidade de um malandro que você já sabe. E foi algo assim tão rápido, porque eu estava com outras pessoas. Quando ele vira as costas e sai, eu vum. E é rápido, irmãs. Aí eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça, porque pelo fato do chapéu. Não, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Esse homem é um homem. Enfim, irmãs, eu não quis acreditar e não falei nada, porque outra coisa, irmãs, nós precisamos ter muita sabedoria, tá? Se você busca dons, Deus não dá também dons para qualquer que pede. Irmãs, por exemplo, Deus não vai dar um tipo de um dom desse uma pessoa que tem problemas com a língua, que sai falando. Não, irmãs, às vezes tem coisas, visões, revelações, coisas que Deus nos dá, que não é para ficar falando, amada igreja. É só para você ter ciência de com quem você está lidando e ficar na sua, né? E ficar na sua, esperar e aguardar. Eu faço muito isso, amada igreja, eu faço muito isso. Você faz isso, irmã Raquel? Eu faço. Eu espero no Senhor o que se sucede daquilo dali. Porque senão, irmãs, nós não podemos, é uma falta de sabedoria. Às vezes Deus dá um algo e você sai falando, sai contando, não, isso pode se transformar em uma tragédia, um problema, né? Tem coisas às vezes que Deus dá que é só para orar, amada igreja. Às vezes Deus dá um espírito de prostituição, Estou citando aqui um exemplo. Um algo, às vezes, dentro da família. Tem isso, irmã Gal? Tem, amada igreja. Pode acontecer, né? Ou em um trabalho. Enfim, amada igreja. Ou na vizinhança. E ali, irmãs, eu vi assim, sabe? A pessoa falou ali, brincou com a gente. Estávamos algumas pessoas, né? A pessoa virou e saiu. Quando virou e saiu, eu vi assim. Falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, Senhor. Não devo estar bem das minhas faculdades mentais. Um homem desse. Ainda me perguntei assim, mas isso é coisa da minha cabeça, deve ser por causa de chapéu. Mas, e fiquei no Senhor. Fiquei em Deus. Mas, Raquel, você age assim? Eu ajo assim, irmãs. Mas, Raquel, você não conta pra... Não conto. Não conto. Isso em diversos âmbitos, né? Seja profissional, da vizinhança. Eu só falo alguma coisa que Deus me dá. E mesmo assim, quando é situações sérias, eu chamo a pessoa no reservado. Então, irmãs, essa visão também não é toda hora, né, que eu vejo, são assuntos específicos, como eu vi aqui, daquela entidade aqui no quintal. Né? Então, aqui no quintal, foi rápido. É um flash rápido que você se assusta, você não sabe se está vendo no natural ou no espiritual, mas você se assusta porque é muito rápido, é dentro de uma visão natural, Deus dá o sobrenatural, a visão ali rápida é um flash, e rápido, é rápido, e depois o natural, você, né, fica ali, volta pro natural. Irmãs, se passaram os anos, acho que se passou uns 2 anos e meio, 3 anos, irmãs, aconteceu um algo de um pecado, de algo dessa pessoa, irmãs, a pessoa foi até exonerado, digamos assim.
devido àquela visão que eu tive. E na hora Deus me trouxe à memória. Deus trouxe à memória, irmã Raquel, olha aí, ó, que eu te mostrei que você não acreditou. Deus ainda ministrou isso no meu coração, era eu. E ali, irmãs, grande foi a queda. Ali naquela situação. Irmã Raquel, é desse jeito, dessa forma. Assim, irmãs, como outras coisas, né? Outras coisas, às vezes algumas percepções, às vezes você entra num cenário, entra num contexto e normalmente com pessoas e Deus te dá ali uma percepção, algo assim estranho. Tem isso, irmã, que eu tenho. E você fica assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Tem isso, irmã, que eu tenho. Às vezes você está num contexto, numa ambiência, aí, assim, algo estranho que você percebe, mas fica na sua, na oração, irmãs. O homem e a mulher de Deus, normalmente, irmãs, Deus não vai ficar dando dons assim, né, para pessoas que ficam falando, não, amada igreja, tem que ter muita sabedoria, né, tem que ter muita sabedoria. Como, por exemplo, aquele caso, aquela história que eu ouvi, né, do irmão. O irmão falando assim, né, o irmão entregou uma visão lá, uma revelação para o irmão que estava na cadeira de rodas, falou, né? E eu ouvi essa história. Eis que amanhã vou eu te levantar dessa cadeira de rodas. No outro dia eu vou eu te levantar dessa cadeira de rodas. Mas a pessoa se empolgou. Às vezes também tem isso, às vezes é uma visão, a revelação que Deus dá, mas às vezes a pessoa não sabe interpretar aquilo direito, então não passa direito. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Às vezes é uma pessoa que, às vezes, né, tem isso, porque às vezes Deus pode dar claro, como também Deus pode também não dar tão claro assim, irmãs. Por exemplo, esse caso da cadeira de rodas, o irmão falou, né, profetizou lá, disse que Deus iria levantar o irmão que estava lá na cadeira de rodas. No outro dia, irmãs, e deu outro dia, Deus não levantou, o homem ficou lá na cadeira de rodas. Deu uma semana, deu um mês, irmãs, coitado do rapaz, o rapaz foi enxovalhado, foi descredibilizado, o rapaz foi apontado, o rapaz foi tudo. Botaram até o rapaz para fora da igreja, irmãs. O rapaz foi embora. Aquele irmão da cadeira de rodas, ele se levantou. Mas ele se levantou 1 ano depois, irmãs. Tem também isso, amada igreja. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado com essas coisas, irmãs. Tem que ter muito cuidado? Tem que ter muito cuidado, irmãs, porque são coisas sérias. Talvez Deus tenha falado para o irmão 1 ano depois. E ele se errou, se confundiu. Tem isso também, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem. Né? Igual eu estava ouvindo uma experiência de um pastor, o pastor estava falando desse assunto de dons, né? Que ele foi pregar numa igreja, e nessa igreja, irmãs, ele teve uma visão lá, que tinha um irmão lá fumando, com um cigarro grandão, e ali ele, na dele, pregando ali a palavra, quando de repente, né, Deus fala para ele, né, ali na pregação, né, ministrando para ele ministrar a igreja, olha, você que... Ele não citou nada de cigarro, ele não disse nada de cigarro, ele falou assim, olha, você que tem problemas com palavras, você fala palavras de maldição, palavras torpes, você fala muitas palavras negativas, palavras ruins, se arrepende e tal. E ele falou que a visão que Deus deu a ele, né, do irmão fumando, mas ele não falou nada pro irmão. Ele não falou nada. E justamente
após a pregação, a ministração ali dele, esse irmão levanta perante toda a igreja e se reconcilia, pede perdão à igreja, porque ele falava muitas palavras negativas, falava palavras torpes, falava palavras erradas, falava palavras que não glorificavam o nome do Senhor, e ele estava arrependido devido à pregação e se reconciliou, pediu perdão à igreja. Quer dizer, aí o líder, o pastor lá que estava pregando, que ele vinha de fora, não era o pastor da igreja não, ele vinha de fora. Aí ele estava falando, quer dizer, Deus deu para ele que aquele irmão estava fumando cigarro, mas na verdade não era um cigarro, era a questão da boca, que a boca falava coisas ruins, que estava desagradando a Deus, irmãs. Então, esse negócio de revelação, de visão, ainda mais por ser algo assim rápido, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, irmã Raquel, muito cuidado, amada igreja. E Deus, ele sabe para quem ele dá. Mas, Raquel, o que você faz normalmente, irmãs? Eu me calo. Me calo, como nessa experiência que eu passei. Eu literalmente, irmãs, eu achei que era algo da minha mente, da minha cabeça, porque você não acredita. Você não acredita. E como recentemente eu tive também uma outra percepção. Essa não foi uma revelação, mas eu senti algo estranho no ar, né? Eu estava com algumas pessoas, eu senti algo e esse algo me perturbou alguns dias e depois eu esqueci, mas falei, isso é coisa da minha cabeça, minha mente que... E hoje, irmãs, eu tenho visto, eu tenho presenciado. Então, esse dom da visão, da revelação é algo que também não é toda hora e Deus sabe para quem dá. E os dons que Deus nos dá, que são assim infinitos, por exemplo, tem um dom aqui, que é esse que eu até encorajo você a pedir a Deus, que é o dom do discernimento de espírito, né? Você pode pedir ao Senhor, você pode pedir o dom da fé, que a fé é um dom. A fé é um dom, irmã Raquel, a fé é um dom. Quer ver um outro dom também que é difícil, irmãs? Que nós precisamos pedir é o dom do amor. Meu Deus, o dom do amor, que é uma decisão. E eu vou falar aqui, o inimigo, ele não quer que nós venhamos a ter esse dom. O dom do amor, ele detesta aquele que tá te espizinhando, aquele que tá, né? Aí você decide amar essa pessoa, irmãs, as forças contrárias não resistem. Amém? Fica com essa palavra, foi apenas uma experiência, né, que eu tive e depois eu vi isso se cumprir. A pessoa teve uma queda muito grande e não voltou mais não, viu, amada igreja? Tristemente, mas Deus, ele é poderoso para sempre levantar aquele que se arrepende. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.